estamos aí nessa semana inteira, nós estamos nessa semana inteira de ministrações acerca de coragem, porque afinal de contas esse ano nós estamos falando de mudança, né? Beleza pura aí, né? Estamos falando de mudança, e gente, e o ano inteiro vocês vão ouvir de mim o quê? Que para o crescimento, mudança é necessária, primeira coisa. E segunda, toda mudança é incômoda, é difícil. Exatamente, muito obrigado. Não, isso aí pode deixar, são os comentários, pessoal, isso aí pode deixar na frente, não tem problema não. Oi? Ele acena, que legal. Bom, gente, aí nós vamos ver, hoje também é dia de estudo. Vocês vão ver o quanto tem a ver o tema de hoje, que de quarta-feira, vocês sabem que nós estamos estudando sobre o Espírito Santo, não é isso? Sim. O dia de trabalho, pelo jeito, foi pesadinho, né, gente? Meu Deus do céu. Então, de quarta-feira nós estamos estudando a pessoa do Espírito Santo. Gente, por favor, se alguém ainda não pegou o seu caderno de estudo, acho que ainda tem uns 3 aí, e o pastor Zé Carlos já está de olho neles, tá? Já está de olho neles, vai levar e tal. Então, adquira o seu, tá? 5 milhões cada um, cada caderno de estudo custa 5 milhões de euros, tá? Então nós estamos estudando a pessoa do Espírito Santo. Semana passada nós começamos aí esse tema de o Espírito Santo na pessoa de Jesus. Aí a gente tratou de alguns aspectos aonde a gente viu a presença do Espírito Santo na pessoa de Jesus. Nós vimos no caso do nascimento, porque a Bíblia fala que Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo, não é isso? Sim. Então Jesus nasceu ali, foi gerado no ventre de Maria, mas concebido por obra do Espírito Santo, né? Nós vimos no seu batismo, né? Que ele foi batizado por João Batista nas águas, mas na forma de uma pomba quem veio sobre ele foi o Espírito Santo. Na tentação no deserto, quando ele foi enfrentar Satanás, está escrito que ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. E no ministério de Jesus, o texto que eu gosto de citar e muito é Atos, capítulo 10, versículo 38. Jesus de Nazaré, a quem Deus ungiu com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda a parte fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ali Pedro estava resumindo o ministério terreno de Jesus, né? E terminando esse tema aí do Espírito Santo na pessoa de Jesus, nós vamos ver mais 2 aspectos onde nós vemos essa presença do Espírito Santo, que é crucificação e ressurreição. Vamos lá. Primeiro, na crucificação. Ficou bom aqui? Ficou ótimo. Ficou ótimo. Então tá bom. Gente, um versículo esclarecedor sobre a questão da crucificação de Jesus. João capítulo 10, versículos 17 e 18. Eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Com essas palavras, Jesus deixou claro que ninguém tiraria a sua vida, mas estaria dando espontaneamente sua vida por nós. Ele sabia o quanto sofreria e mesmo assim foi adiante. Com determinação, o Senhor Jesus caminhou em direção à cruz para completar a obra da salvação. Então vejam só, esses 2 versículos, às vezes a gente passa por eles sem prestar atenção, né? Principalmente quando a gente vê a parte do Getsêmani, aonde a gente vê Jesus clamando: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, né? Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aonde a gente vê assim parecendo como que Jesus relutando em dar a sua vida por nós. Mas eu já falei a vocês que o de que Jesus estava falando ali
não era tanta questão das torturas e dores que ele estava para sentir, mas sim ele ter que enfrentar aquela questão do carregar sobre si os pecados do mundo e por alguns momentos enfrentar assim algo como que uma morte espiritual, no sentido não que Deus tenha se apartado dele, mas algo semelhante a isso, tá, gente? Porque afinal de contas era isso que ele estava enfrentando, a nossa morte para nós podermos viver a vida dele, né? Era esse distanciamento do Pai, esse momento assim de um tipo de uma morte espiritual que ele estava falando, se possível for, seria para apartar dele. Eu falo isso baseado em quê? A gente vê que os apóstolos foram martirizados. Tantos cristãos foram martirizados e a gente não via eles agonizando antes. Eles chegavam a morrer sorrindo, cantando, né? Ninguém ficou se encolhendo diante da morte. Não acredito que Jesus iria fazer isso. Então, eu acredito que ele estava se referindo àquele momento, vamos dizer, que ele iria levar sobre si os nossos pecados, né? Em que ele ia ter que enfrentar aquele momento assim de aparente distanciamento de Deus. Mas, às vezes a gente pega aquela parte, interpreta do nosso jeito, aí tem a impressão de que a morte de Jesus foi um acidente de percurso, né? E que, coitadinho, Jesus estava fazendo a obra de Deus, os homens intervieram, Satanás usou gente ali, aí interrompeu o trabalho de Deus. Nada disso. Vocês viram o que Jesus falou aqui? Ninguém tira a minha vida de mim. Eu de mim mesmo a dou para depois tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. E a gente sabe que não eram meras palavras, porque quantas vezes tentaram matar Jesus? Foi uma vez só? Não. Várias vezes tentaram matar Jesus, né? Desde o começo do ministério dele, semana passada acho que a gente falou, quando ele pregou em Nazaré, começou o povo gostando, mas depois não foi muito com a mensagem dele, né? Aí o que aconteceu? Quiseram jogar Jesus morro abaixo lá, e queriam matar Jesus. Ali ele já se livrou, e várias outras vezes ele se livrou de morrer. E ele poderia fazer aquilo quantas vezes ele assim o quisesse, né? Então a gente vê que essa questão da morte de Jesus seria na hora e no momento que ele determinasse. Por quê, irmãos? Porque aquilo estava sob controle, como diz o subtítulo aí, né? Ele estaria entregando sua vida. Mas com isso nós não estamos dizendo, gente, eu acho que eu vou usar esse termo mais para frente aqui, que aquilo foi um teatro, que Jesus não estava de fato sofrendo por nós. Não, teve sofrimento sim. Então vejam só, mesmo Jesus sabendo tudo que ele iria sofrer, ele mesmo assim entregou sua vida por nós. Ele podia se livrar, ele podia escapar, mas ele entregou sua vida por nós. Vocês lembram quando Pedro foi tentar livrar Jesus? O que ele falou? Pedro, guarda sua espada, né? Pedro tirou a espada naquela época. Tudo bom, Jéssica? Tudo bom? Pode sentar mais perto, pode sentar. Corintiano não, né? Não. Vai virar. Deus, misericórdia. Então, então, gente, Pedro já andava armado, né? Na época, Bolsonaro governava, aí ele tinha porte de arma e... não era não, viu, Rosenildo? Aí, gente, Pedro foi tentar defender Jesus. O que Jesus falou? Pedro, guarda a espada. Você não acha que se eu quisesse, eu não chamaria aí 12 legiões de anjos para me proteger? Né? Então ele tinha condições de escapar daquilo tudo, mas ele não quis. Porque como ele mesmo disse, para isso ele veio ao mundo, né? Para encarar aquele sofrimento todo. E tem mais, quando a gente fala que ele sabia o que ia passar, que eu acho que eu disse isso essa semana. A morte de cruz, gente, era o pior tipo de morte que existia, tá? Dizem que a crucificação foi
inventada pelos persas. A princípio, crucificavam animais para sangrar o animal, para tirar todo o sangue deles. Mais tarde começou a ser usado para matar pessoas. Eu falo que era o pior tipo de morte, porque está escrito que, pai Alexandre, está escrito que quando Jesus morreu, porque ele foi pregado na cruz cerca de 9 horas da manhã, morreu era 3 horas da tarde, mais ou menos. E está escrito que se espantaram, que ele morreu muito rápido. Como assim rápido? Ficar 6 horas crucificado. Gente, a coisa era feita para a pessoa às vezes ficar 4, 5, 6 dias pregado na cruz. Entenderam? Era uma morte muito lenta, muito. Às vezes a pessoa pedia para que lhes matasse, que alguém lhes matasse, né? E já era feito para isso, para que a pessoa morresse bem lentamente. Os braços abertos, um pé sobre o outro, né? Pregado ali com aqueles cravos imensos. Aí começava a cansar os pés, o que acontecia? Soltava o peso, aí aquilo ali comprimia o pulmão, a pessoa começava a sentir falta de ar, aí insetos pousando nas feridas, vocês imaginam o que acontecia. Então era uma morte horrorosa. E mais, costumava se deixar, a pessoa quando ela morria costumava se deixar ela mais alguns dias, para os abutres, para os animais virem comerem ela. Era tão abominável que um cidadão romano, por exemplo, não podia ser crucificado. O cidadão romano, a morte dele era por decapitação, que era uma morte rápida. Então, Jesus sabia o que lhe esperava. Então, e mais, a dor não era somente no momento da crucificação. Antes disso, a pessoa passava por uma sessão de tortura. Apanhava bastante, era chicote, né? E, enfim, era uma coisa horrível. Quando a gente vê Jesus caindo no meio do caminho, carregando ali sua cruz, e a gente vê ser chamado pessoas para ajudar a carregar a cruz, eu já expliquei a vocês, não é que estavam com dó de Jesus não, viu? É que para eles não era interessante Jesus morrer no meio do caminho. Eles queriam que Jesus aguentasse vivo até lá, para sofrer mais. Entenderam? Eu estou falando isso para vocês entenderem ao que Jesus se entregou. Tá? Ao que? Bom, o escritor da Epístola aos Hebreus, desse texto que nós lemos hoje, nos diz de onde veio tanta força para Jesus enfrentar aquilo tudo. O que nós lemos? Que foi pelo Espírito Eterno que Jesus a si mesmo se entregou, sem mácula nenhuma a Deus, ou seja, como Cordeiro imaculado de Deus. Quem deu aquela força toda foi o Espírito Santo, né? Bom, gente, aí difere um pouquinho do filme do Mel. Vocês sabem quem é o Mel? Vocês sabem quem é o Mel? Sabe o Gibson? Mel Gibson! Ah, tá. Nem esse vocês assistiram? Ah, tá. Mazzaropi. Sim. Assistiram? Trapalhões? Sim. Xuxa e os Doentes? Sim. Então, gente, vocês assistiram A Paixão de Cristo? Sim. Aquele filme chocante, muito bom. Mas quem é que dava força para Jesus ali? Vocês lembram? Maria. O tempo todo ela acompanha ele. Vocês percebem, de um lado é o diabo, parecia um traveco, e do outro lado era Maria. Era o diabo de um lado lá, observando Jesus, e do outro lado era Maria, dando força para ele, aquela coisa toda, né? Mas não foi Maria que estava dando força para ele. Sim, ela estava aos pés da cruz, ela era uma das pessoas que estava ali junto com Jesus. Mas o escritor da Epístola aos Hebreus, tá boa essa água? Ah, tem água ali. Depois põe um banquinho aqui, um banquinho. Aí, porque a cameraman está aqui, ó. Então, gente,
o escritor da Epístola aos Hebreus diz que quem deu aquela força para Jesus foi o Espírito Santo. E olha, gente, uma aplicação para nós seria o quê? A gente também enfrenta as nossas lutas e Deus levanta pessoas para dar uma mão para a gente. Não levanta? Claro que levanta. Mas tem hora que você passa umas lutas que, meus irmãos, o pessoal que tenta te ajudar, dá vontade de você falar, para de me ajudar. Entendeu? Verdade, para de tentar me ajudar. As pessoas às vezes vêm te dar uma força que parece os amigos de Jó. Né? Verdade, tem umas ajudas que a gente fala, Satanás, pode tirar as férias que tem meu amigo hoje aqui comigo, tá, Satanás? Verdade, tem coisa que você enfrenta humanamente sozinho, mas lá vem o Espírito Santo nos ajudar. Né? Vem nos ajudar como, gente? Derramar aquela paz, aquela força dentro de nós. Uma força que a gente não sabia que tinha, e não tinha mesmo, porque ela não é nossa, é de Deus, tá? Em toda aquela agonia, quem sustentava o Senhor era o Espírito Santo, né? E Jesus disse que se fizeram aquilo com ele, fariam aos seus seguidores também. A história nos mostra quantos servos de Deus selaram o seu testemunho com o próprio sangue, deram suas vidas. Um dos nomes pelo qual o Espírito Santo é chamado na Bíblia é Espírito de Fortaleza. Por que é Espírito de Fortaleza? Porque nasceu lá em Fortaleza, no Ceará, esse Espírito Santo. Aí esse Espírito vem e a gente fala, esse Espírito é de Fortaleza. Não é? Não, fortaleza quer dizer de força, que nos fortalece, né? Isaías 11:2. Ele é a fonte de força e coragem dos mártires de Deus. Usei o termo aqui, quantos mártires na história? Estou falando de história, mas história atual também. Vai nos países aí de maioria muçulmana, que a gente sabe o quanto tem cristãos aí sendo mortos, né? E eu não culpo exatamente o Islã, porque tudo quanto é religião tem radicalismo, até cristianismo tem radicalismo, não tem? Muita gente foi morta aí por causa de um suposto cristianismo. Então a maior parte dos muçulmanos costuma dizer que esse Islã radical não representa eles. E eu acredito, né? Eu acredito, né? Eu já falei que peguei aí um Uber outro dia, era um muçulmano. Claro que a princípio eu já me segurei, tratei ele com carinho, vai que ele explode. Mas lógico, estou brincando. Né? Estou brincando. Falei para ele que era um pastor também. É claro que a gente sabe que nem todo muçulmano, nem todo, uma pequena parte de muçulmano se encaixa nesse padrão aí, mas existe, né? Então tem os radicais e muitos cristãos estão aí perdendo a vida por causa desses radicais, né? Às vezes a gente aqui vê imagem na televisão, no YouTube, mas as verdadeiras, aí tem que filtrar, né? Tem que filtrar as verdadeiras, que não é muito fácil filtrar coisa verdadeira na internet, não é verdade? Isso é verdadeiro, isso é falso. Então, eu antes de postar umas coisas, eu demoro, que a gente vai postar coisa quando vai ver a mentira. Aí você vê umas imagens, né? Cristãos sendo decapitados, aquela coisa toda, coisa que apareceu até no jornal, nos jornais, na televisão. A gente fica, ai meu Deus, eu não aguentava isso aí não. Sim, a gente do Ocidente, a gente aqui do Brasil, que as lutas da gente é o quê? O que é as lutas da gente? Oi? Falta de dinheiro. Ai, pastor, estou numa luta tão grande, estou num aperto, Carnê das Casas Bahia venceu ontem, não tem dinheiro para pagar, Satanás está se levantando contra mim, né? As lutinhas da gente é essas coisas. Às vezes a gente pensa que, olha, assim a gente fala que não aguentaria, eu também falo que não aguentaria,
Mas vocês acham que eles estão aguentando essas coisas porque eles são os bonzão? Não. Não, é o espírito de fortaleza que está na vida deles. Né? Se a gente tiver que enfrentar isso, esse espírito vem sobre nós também, nos dando força também. Tá? Aliás, não é que vem sobre nós, ele está sobre nós, mas ele se manifesta como força para cada um de nós. Né? Às vezes a gente fala aqui de cristãos jogados às arenas para os leões comerem. Vocês já viram um leão no zoológico? Dá para encarar? Não. Dá. Desiste de Jesus ou então você vai para os leões. Desiste do Kaique ou então você vai para os leões. Pode jogar até o Kaique para os leões, não tem problema. Né? Muito osso que tem aí. Aí, gente, eu falo, para encarar um bicho daquele. Por amor a Cristo, claro, a gente ama Jesus, mas a gente sabe que a questão não é essa. A questão é que a gente é de carne e osso. É só o Espírito de Deus nos enchendo de força. Senão a gente fala, nego, nasci para negar. Tá? E depois ainda sai orando. Só entende, né, Jesus? Era de mentirinha que eu neguei. Tá? A gente sai falando assim. Então o Espírito de Deus vem e nos fortalece. E quando eu falo que a gente não sabe o que é luta, gente, é lógico. Vamos guardar as devidas proporções. A gente tem luta, sim. Eles têm a deles. A gente não tem ninguém degolando a gente. Mas a gente tem as nossas lutas proporcionais. A gente tem os tipos de lutas nossas, né? Então, de qualidades diferentes, mas nós temos. Tá, gente? Porque senão ia achar o quê? Que cristão do lado de cá, se um dia estiver meio abatido, é o que? É frescura? Não, a gente tem nossas lutas que a gente enfrenta. Sim, senhor. Nossas batalhas. Porque o Satanás que usa a gente lá, usa aqui também. Usa pessoas por aqui também. Tá? Às vezes para retirar a paz do nosso coração, oprimir a vida da gente. Mas quem vem nos fortalecer é Deus, através do Espírito Santo, o Espírito Eterno. Tá bom? Vamos lá. E na ressurreição? A palavra de Deus nos diz que na madrugada do terceiro dia, após a crucificação e sepultamento do Senhor, o seu túmulo foi encontrado vazio. Eu estou sentindo falta da mãe Alves. Ela vem ainda? A mãe Alves? Ai, que dor no meu coração. Foi encontrado vazio. Assim, Mateus descreve o que aconteceu. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. É interessante isso. Ao findar do sábado e entrar no início do primeiro dia. Vamos lembrar que para os judeus o dia não começa de manhã, quando o sol nasce, tá, gente? Começa quando o sol se põe. Entenderam? Ou seja, para eles agora já é sexta-feira, quinta-feira, né? Quinta-feira. Entenderam? Aí quando quinta-feira o sol se põe, já é sexta-feira. Tá? Então, para eles, se Jesus tivesse ressuscitado quando o sol se pôs no sábado, para eles já era o terceiro dia. Aí olha o que aconteceu. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra, e o engraçadinho do anjo ainda se sentou sobre ela. Entendeu? Ostentando mesmo. Removeu e ainda sentou. O seu aspecto era como um relâmpago. Como assim? Brilhava. E a sua veste, alva como a neve. Os guardas tremeram espavoridos, até eu, e ficaram como se estivessem mortos. Olha que coisa. Aqueles guardas que não acreditavam em nada, não acreditava nem em Deus, estava ali trabalhando para o pessoal que crucificou Jesus.
vira aquele anjo, for testemunho da ressurreição. O cara ali como morto. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Após passar pelos horrores da morte na cruz, o Salvador ressuscitou dentre os mortos. Paulo nos disse quem foi o agente operador do milagre da ressurreição. Está lá em Romanos 8:11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em vós. O Espírito Santo que concebeu o Senhor Jesus em seu nascimento, trouxe-o de volta à vida naquela madrugada de domingo. Amém? Então tá aí, gente. Primeiro a gente viu o cenário ali do momento da ressurreição, né? Um terremoto, um anjo com a aparência ali de um relâmpago, com vestes alvas como a neve, vem, remove aquela pedra, e olha só, a graça e a sabedoria de Deus em relação a isso. Porque provavelmente aquela pedra que Marcos principalmente descreve ela como uma grande pedra, e a palavra que foi usada ali para pedra é igual a que ele usou, eu falei na ministração semana passada, grande, mega, muito grande. Talvez uma coisa chegando talvez a 1 tonelada, uma coisa assim, uma coisa muito pesada. Entenderam? Algo que precisava de vários homens para mover. Uma tampa de poço. A nova geração não conhece tampa de poço, né? Entenderam? Conhece tampa de poço? Não, né? Uma tampa de poço bem grossa, enorme, que ficava ali como num canal, né, para facilitar ela de rolar. Tinha um calço, né? E ela ficava ali. Quando o sepulcro fosse usado, tirava aquele calço, aí rolava aquela pedra ali para frente. Então, a primeira coisa, se quisessem abrir aquele túmulo, a dificuldade estava com aquela mega rocha, aquela mega pedra. Primeiro isso. E a segunda, aquela pedra estava selada com o selo ali de Roma, através de Pôncio Pilatos. Que era o selo? Um cordão, uma fita que passava de um lado para o outro, colava cera e colocava o selo de Roma. Se aquilo ali, se alguém se atrevesse a mexer naquilo ali, rompesse o selo, a pena era morte, né? Não dava para Pedro ir lá com a espada dele. Não dava para os apóstolos fazerem isso, para os discípulos fazerem isso. Não dava para ninguém mexer naquilo, né? Então tinha que ser um anjo, porque ninguém aprendeu o anjo. Agora, outra coisa interessante quanto à ressurreição, e eu me empolgo ao falar da ressurreição, porque essa é uma doutrina central da Bíblia, porque Paulo falou, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Entenderam? O que faz a gente saber que Jesus não era o Henrique Cristo da época, que chegou lá dizendo, meu Pai me enviou até vós. Porque dizer que é Jesus qualquer um pode dizer. O que diferenciou ele dos outros? Porque na época de Jesus tinha uns Cristo lá, tá, gente? Antes dele, depois dele. O que diferenciou ele dos outros? A ressurreição. Porque as pessoas podem forjar milagres, curandeiros sempre existiram, mas alguém ressuscitar dentre os mortos, só Deus é quem pode fazer isso. Era Deus validando o papel messiânico de Jesus. Era a prova de que ele era quem ele falou que era ele era o Cristo, né? Então, mas veja que interessante,
Quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou o seguinte: era aquele corpo lá que foi crucificado, mas glorificado, né? Claro que Jesus não ressuscitou todo detonado, estourado, quebrado. Foi um corpo restaurado e glorificado, transformado. Tanto é que ele devia ter algumas diferençazinhas, né? É um corpo semelhante ao que nós vamos ter na ressurreição. Então essa sua espinha você não vai ter mais. Vocês acham que nós vamos ter uma espinha glorificada? Não, sua orelha vai ser desse jeito, senão ninguém te conhece, Raíra. Chegar lá no céu, tiver uma menina com a orelhinha pequena dizendo: oi pai, sou a Raíra. Eu vou dizer: imagina, né? Você vai ter uma grande orelha glorificada, tá? Uma grande orelha glorificada. Então, imperfeições desaparecem, algumas mudanças acontecem, mas é mesmo, ele vai ser preto lá no céu, seu nariz vai ser desse jeito, desse tamanho a cabeça também. Então, eu falo de que houve provavelmente algumas pequenas mudanças, porque vocês percebem que houve momentos em que os discípulos demoraram um pouquinho para reconhecer ele depois da ressurreição, né? Mas não é que Jesus ressuscitou com outro corpo, porque senão não seria ressurreição. Ressurreição é aquele corpo que morreu voltar a viver, né? Mas era um corpo que glorificado podia fazer certas coisas que o outro não podia. Por exemplo, os discípulos um dia estavam reunidos com as portas fechadas e Jesus aparece ali no meio deles. Então, podia atravessar paredes, podia estar aqui e segundos depois estar ali. Se era assim, irmãos, por que aquele anjo removeu aquela pedra? Jesus podia ter ressuscitado, sumir aqui e aparecer lá fora. Então por que será que o anjo removeu a pedra, abriu aquele túmulo? Aquilo era para os discípulos, gente. Para os discípulos verem, para qualquer pessoa ver que o túmulo estava vazio. Entenderam, gente? As pessoas serem testemunhas do milagre. Porque eu quero que vocês lembrem que a igreja começou em Jerusalém. E seria o último lugar do mundo que a igreja iria começar se Jesus não tivesse ressuscitado. O cenáculo onde o Espírito Santo desceu provavelmente era algumas centenas de metros dali. Quando Pedro pregou sua primeira mensagem, falou: o Cristo que vocês crucificaram, o Jesus que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou. Era só o povo virar as costas, ir lá no túmulo de José de Arimateia e ver o túmulo aberto, um túmulo muito conhecido. Então, como diz no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, ele ficou aqui 40 dias ainda depois da sua ressurreição para deixar provas para nós, para deixar evidência suficiente para que, se eu e vocês que tivermos boa vontade, nós vamos ver que é razoável crer em Jesus Cristo, que não é um tiro no escuro, que é razoável, tá certo? Então, e o apóstolo Paulo diz o quê, irmãos? Que Jesus veio a esse mundo por obra do Espírito Santo. Ele foi gerado no ventre de Maria por obra do Espírito Santo. Mas diz aqui também que ele mortinho, porque ele estava morto. Tem mais essa também, viu, gente? Uma das teorias que se forma, quem não acredita em Jesus, é lógico, é de que ele não morreu, que ele deu uma desmaiada lá, aí depois levantou. Irmãos, alguém enfrentar uma crucificação, dar uma desmaiada, é difícil, né? É a pessoa que inventa uma dessa. Tem até um escritor americano, Hughes Confield, que escreveu A Conspiração da Páscoa. Ele fala assim que houve até uma trama, que aquele soldado lá que colocou a esponja com vinagre, na verdade era um dos discípulos de Jesus ali disfarçado, estava pondo um entorpecente para Jesus dar uma desmaiada lá e pensarem que ele morreu. Aí colocava ele no túmulo, aí ele, tanã, ressuscitei. Irmão, vocês já imaginaram alguém ter os pés e as mãos transpassados depois de levar aquelas chicotadas lá, né? Ser sepultado, né? Um túmulo, e depois sair com cara de Messias?
Caso isso acontecesse, porque na história das crucificações, nunca houve ninguém que saiu vivo, tá? Caso acontecesse, gente, ali ia ser pelo menos 1 ano de coma, tá? Na UTI, com a medicina de hoje. Tá, gente? Se não tivesse morrido na cruz, morria no túmulo. Entenderam? Então ali morreu mesmo. Morreu, se apagou. Acabou. Mas o Espírito de Deus que o havia formado no ventre de Maria trouxe ele de volta à vida. Tá? Mas com aquele corpo detonado, gente, o Espírito de Deus vai fazer muito mais. Vocês já imaginaram que no dia da ressurreição dos mortos, o Espírito de Deus vai ressuscitar quem não tem mais nem a poeira? Entenderam? Lá pelo menos estava o corpo de Jesus. Mas se quando chegar o dia da ressurreição, já tiver passado muito tempo que eu morri e vocês morreram, não vai ter nada de nós. Aí, pastor, e aí? E aí o quê? Ele vai trazer a gente de volta à vida. Falo isso porque tem muita gente cismado com cremação. Ô pastor, se queimar meu corpo, como é que eu ressuscito depois? Tá, o Espírito Santo vai fazer assim, eu queria te ressuscitar, mas já era, vou ressuscitar cinza? É umas ideias que só Deus, né? Já imaginaram quem morreu há 500 anos atrás, que nem a cinza tem? Pelo amor de Jesus Cristo. Aliás, eu quando morrer, vocês acham, não sei vocês, mas vocês acham que eu estou me importando o que vão fazer com o meu corpo? Queimar. Já falei, pode doar todos os órgãos, se um quiser ficar com os olhos, outro com a boca, com as orelhas, um com a perna, com o braço, pode ficar, não tem problema. Pastor, e na ressurreição, um olho sai de um, a perna sai do outro. Fique à vontade, tá bom? Vamos lá. Paulo completa a sua palavra de esperança dizendo-nos que o Espírito Santo também encherá de vida os nossos corpos mortais. Paulo estava falando dos conflitos que sofremos com nossos corpos herdados de Adão. Isso é importante. Nosso corpo é mortal, ou seja, cheio de morte e destinado à morte. Em que sentido? A gente sabe. Ai, ai, oi, oi, ai daqui e ai de lá. Né? Não é isso? É, infelizmente é. Por causa disso, sofremos as limitações de um corpo que muitas vezes se inclina na direção oposta às coisas de Deus. E tem isso também. Além de nossas limitações, tem as limitações quando jovem, quando velho, mais quando velho, né? Quando jovem tem também. Ainda mais com a alimentação que se tem hoje, né? E hoje em dia a gente tem uma garotada que cada vez come mais porcaria. Quando vai ver, tem garotada, criança com pressão alta, né? Pois é, aí vai ficando velho, como eu disse domingo, é aos 40 que começa a vida na farmácia, né? E também tem outra coisa, né? Os nossos corpos herdados de Adão, muitas vezes, se a gente não toma cuidado com ele pode se inclinar para certas coisas que elas em si não são más, mas se a gente viver dando vazão a elas acabam nos afastando das coisas de Deus. Eu falo em si mesmo não são más. Por exemplo, comer não é uma coisa má, a gente tem que comer senão morre. Mas se nunca eu fizer um jejum, irmãos, eu vou sentir os efeitos, né? Dormir é uma coisa boa, não é? Gente, dormir é um negócio bom demais, né? E com essa chuvinha, um friozinho, é uma delícia. Agora, irmãos, viver dormindo. Pastor, perdi o culto. Por quê? Estava dormindo. Mas, irmão, o culto é às 6 horas da tarde. Pois é. Quando o sono te impede de orar, de vir na igreja, aí você vai ver que as inclinações do teu corpo, que você não sabe nem submetê-lo à disciplina, às vezes pode te atrapalhar, né, gente? Fora outras e outras coisas. Eu não estou dizendo, gente, que o nosso corpo é mau em si. Eu não estou dizendo que o corpo é a carne. Carne é um princípio. Carne é a nossa tendência ao pecado que habita em nós,
Estou falando de corpo mesmo, né? É um corpo. O corpo da gente tem certas inclinações que a gente tem que tomar cuidado e manter elas sob disciplina. Quanto tempo dura isso? Sempre. Sempre. Às vezes queremos orar, o nosso corpo quer dormir. Aí às vezes a gente quer fazer as duas coisas, né? Não, preciso orar, mas eu estou com sono. Aí dobra o joelho e dorme. Para nenhum dos dois ficar triste, né? Aí, Senhor... Opa! Né? Queremos jejuar e o nosso corpo quer comer, que é o melhor para poder crescer. Né? Amanhã eu preciso fazer um jejum. Quando levanta, justo naquele dia o pãozinho vem da padaria crocante e quentinho. Ou então vai para o trabalho e naquele dia tem feijoada. Né? Queremos ler a palavra e a nossa mente está distraída. Né, gente? Você está lendo aqui, quando acaba de ler, o que eu li? Falando dessa luta, Paulo lançou o grito assim, ó, quem me livrará do corpo desta morte? Né? Romanos 7, 24. A saída que temos é crer que, se morremos com Cristo, com Ele também viveremos. O mesmo Espírito que pegou o corpo morto de Jesus e o encheu de vida, também encherá os nossos corpos de vida e os capacitarão a viver à altura daquilo que Deus quer de nós. Claro que nós não estamos falando, gente, que se eu estiver bem cheião do Espírito Santo, assim, bem cheião mesmo, minha fome vai acabar. Nunca. Que eu nunca mais vou me distrair, que nunca mais eu vou ter problema com o meu sono. Não, gente. Eu estou dizendo que Ele é que nos ajuda nessas lutas, nessas batalhas, né? Às vezes Ele pega a gente pela mão mesmo, entendeu? Pega a gente pela mão. Na hora que você está lá querendo orar e não consegue. Um sono que vem, que não é brincadeira, o Espírito de Deus te coloca de pé. Te vem uma graça assim que dali a pouco você está vendo, você está orando. E tira aquele sono de dentro de você. Então, isso é o que? O Espírito de Deus vivificando até sua oração. Bíblia é a mesma coisa. Tem hora que você está numa leitura da Bíblia tão sem vergonha, parece que é só para cumprir a cota. E fica meio distraído. Você está lendo a Bíblia aqui, a cabeça está longe. E não sabe nem o que está lendo. Aí Jesus, tem misericórdia. É a tua palavra. O Espírito de Deus te dá uma concentração tal, irmão, que parece que você está entrando dentro da Bíblia. E Jesus começa a falar com você. Tá? Esse é o papel do Espírito, um dos papéis do Espírito Santo, enchendo nosso corpo de vida também. Amém? Pessoal que está em casa, Deus abençoe. Se você faltou por causa da chuva, tomara que não tenha goteira na tua casa, tá? Deus te abençoe, em nome de Jesus.